Bom, gente, eu quero conversar com vocês que gostam de futebol sobre o Tita, né? Milton Queiroz da Paixão, o Tita. Vamos falar sobre o Tita? Bom, gente, o Tita foi um grande jogador. Um grande jogador. Só que o Tita, ele se equivocou na hora de tomada de decisões, né? Ele mesmo admite isso, né? Por conta da juventude ele tomou decisões equivocadas, né? E essas decisões equivocadas impactaram negativamente a carreira dele. Ele poderia ter sido um jogador muito mais reconhecido do que foi, mas não foi assim por erros dele próprio. Eu estava vendo aí o Mauro César Pereira e o meu amigo André Rocha debatendo sobre isso, né? E eu resolvi falar o que eu acho sobre o Tita, que não é muito diferente do que eles falaram não, né? Então, o que acontece, gente? O Tita, ele sobe da base do Flamengo pro time principal em 1977, né? E ele entra na decisão por pênaltis, né? Entra um pouco antes de acabar o jogo para poder bater pênalti, porque nos treinamentos ele não errava um pênalti sequer, né? Então a decisão do segundo turno foi para os pênaltis, né? Flamengo e Vasco, e o Tita desperdiçou a cobrança dele. E pelo fato do Tita ter desperdiçado a cobrança dele, ele poderia não ter mais chances no clube, no clube principal, né? No time principal. Perdão, gente. No time principal enfim, foi um episódio muito infeliz para ele, né? Porque ele acertava todas as cobranças do treinamento, ele entra só para bater o pênalti e ele perde o pênalti que dá o título pro Vasco, né? De campeão carioca de 1977. Depois, o Tita, utilizado pelo Cláudio Coutinho, técnico Cláudio Coutinho, ele joga muito no Flamengo pela ponta esquerda e pela ponta direita. Às vezes na ponta direita e outras vezes na ponta esquerda, né? Então, jogando muito bem, cumprindo bem o seu papel. E o que acontece em 1979? Ele é convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, né? Primeiro jogo dele, né? Contra nada mais nada menos do que a Argentina, no Maracanã. O Brasil ganha de 2-1, gol dele, um golaço de trivela, né? Com passe do Zico, né? E o Zico se machuca logo depois. E aí o Cláudio Coutinho resolve, não, quem vai jogar aqui na posição do Zico é o Tita, né? Enquanto o Zico não voltar, o Tita vai jogar nessa posição. Ele deslocou o Reinaldo, que vinha do América, para a ponta direita, né? Que era a ponta de ofício, né? Botou o Reinaldo na ponta direita, que era a posição do Tita, e botou o Tita para jogar no meio no lugar do Zico. O que aconteceu em 1979 com o Tita na posição do Zico? O Tita jogou muita bola, né? Eu arriscaria dizer que ele jogou ao nível de Zico, né? Jogou muita bola. Mas sabe quando o teu cartaz está alto e a coisa sobe a cabeça? Foi exatamente o que aconteceu com o Tita. Começou a subir a cabeça. Tanto é que ele, depois que em 79 jogou muito na posição do Zico, ele queria ficar na posição do Zico. Ai, ele queria que o Zico fosse banco dele. Ai, só rindo, gente. O Zico é o maior jogador brasileiro que eu vi na minha vida, né? Que eu vi atuando, não teve melhor que o Zico, né? Ele queria que o Zico fosse para a reserva dele, né? E aí, em 1980, ele dá uma entrevista num programa da Globo, né? Isso o Mauro César e o André Rocha não falaram, tá? Mas ele dá uma entrevista num programa da Globo e ele vira e diz assim: olha, ou bem o Flamengo vende o Zico e o Flamengo vendendo o Zico eu assumo a posição de titular ali de meio atacante, ou então o Flamengo me vende para outro time para jogar de meio atacante. Mandou assim, na lata, né? E aí depois a repórter ainda provocou, né? Bom, mas esse outro time podia ser quem? O Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense, o Internacional? Qual time? Aí o Tita, olha o que o Tita diz, gente. Ele vira, eu acho que eu cairia muito bem como ponta de lança do Vasco da Gama.
Meu Deus, ele queria mesmo irritar a torcida do Flamengo, né? Ele queria irritar a torcida do Flamengo, né? E aí, obviamente que ele não ficou na posição do Zico, ele ficou emborrado, mas teve que jogar na ponta direita, né? No ano seguinte, o Tele gostava muito dele, né? Na seleção, ele era o ponta direita titular do time do Tele. Ele vira pro Tele e diz: olha, ou você vai me botar para disputar posição no meio campo, ou então eu vou sair, porque na ponta direita eu não jogo. Aí o Tele, então tá bom, você sai, né? E o Tele, que é uma pessoa que guarda ressentimentos, Tele Santana sempre guardou ressentimentos, não convocou mais o Tita, e o Tita perdeu a chance de ir a uma Copa do Mundo com 22 anos e como titular na Copa do Mundo, né? Jogando na ponta direita. Por quê? Porque ele não aguentava perder a ponta de lança para o Zico no Flamengo e perder a ponta de lança para o Zico na seleção. Que caso de inveja, né? Parece até o Ciro Gomes, né? Um invejoso, né? Um invejoso. E aí o Tita jogou lá de ponta direita. Eu fiquei sabendo agora por esse bate-papo do Mauro César Pereira com o André Rocha. O André Rocha falou que o Carpegiani tentava até botar o Tita para jogar mais enfiado no meio junto com o Zico, porque ele ficava irritado de ter que ficar na ponta direita, né? Então, quer dizer, como diziam lá na minha época de segundo grau, tremendo mamãezada, né? Ou seja, história da carochinha, né? Ego lá no alto, né? O Tita diz que se arrepende, né? Que foram arroubos de juventude, tudo isso, né? Ora, gente, em 1982 ele continuou jogando na ponta direita. Em 1983 ele encheu tanto o saco do pessoal do Flamengo que o Flamengo resolveu fazer uma troca por empréstimo lá com o Grêmio, né? Ou seja, o Grêmio viria pro... O Tita iria pro Grêmio, né? E o Baltazar, que tinha sido emprestado ao Palmeiras, mas voltou pro Grêmio, viria por empréstimo pro Flamengo. Olha só, o Tita era muito melhor que o Baltazar, mas os caras estavam tão cheios, de saco cheio do Tita, que resolveram trocar pelo Baltazar. Troca por empréstimo, né? Aí, entretanto, o Zico sai. O Zico vai para a Udinese da Itália. E aí decidem, pô, vamos trazer o Tita de volta, né? Aí o Tita voltou para ser o camisa 10 no lugar do Zico, né? Aí ele fez uma coisa absolutamente inaceitável, né? Que o Zico veio para a despedida do Raul, ele, em vez de dar a camisa 10 pro Zico, ele jogou com a 10 e o Zico teve que jogar com a 11, né? Olha que coisa horrível, né? E foram perguntar para ele, mas que ficou combinado é que os dois iam entrar com a 10, né? Olha, é muita inveja, é muita inveja. A inveja é uma merda mesmo, a inveja é uma merda, né? E, bom, quando ele jogou no Grêmio, ele arrebentou no Grêmio, né? Poucos jogos que ele fez, a Libertadores que o Grêmio ganhou, a essência do time era o Tita, né? Voltou pro Flamengo, o Zico saiu, ele jogou bem, mas ele não ganhou um título que fosse. Não ganhou um título que fosse, né? Aí o Zico, em 85, volta da Udinese pro Flamengo. O que ele diz? Não, ele vai pegar minha camisa 10, então eu vou embora de novo, né? E aí ele foi embora mesmo. No ano seguinte ele foi jogar no Internacional, na posição que ele gostava, lá no meio, né? Como camisa 10. A passagem dele pelo Internacional não foi marcante, né? Mas depois, em 87, ele vai parar no meu Vasco da Gama, né? Aí sim a passagem foi marcante. Ele faz o gol do título do Vasco em 1987, do Campeonato Carioca, exatamente em cima do Flamengo, né? E depois ele saiu, ele foi para Alemanha para jogar no Bayer Leverkusen, né? Aí jogou no Pescara da Itália, foi para o México, voltou para o Vasco em 1990, chamada Célia Vasco, né? Aí ele foi para o México de novo, e aí ele ficou ali pelo México, pelo León, né? Sobretudo, jogou na Guatemala e depois encerrou a carreira. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Tita tinha tudo para ser muito mais jogador do que ele foi. A inveja doentia que ele tinha do Zico, né? E é engraçado isso, porque eles são amigos, né? São amigos, né? Mas a inveja doentia que o Tita tinha do Zico impediu que ele fosse para uma Copa do Mundo.
E como na outra era o Tele Santana também, ele poderia ter ido para outra seguinte, né? Ele foi em 90 como reserva, quando ele já estava em final de carreira, né? Então podia ter tido uma carreira muito mais vitoriosa se não fosse tão invejoso, né? Me lembra aquele personagem do livro Otelo, né? Do Shakespeare, né? Tinha um invejoso lá chamado Iago, né? Tita, você é o Iago. Podia ser muito mais do que foi no futebol se não fosse tanta inveja. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente. E depois de quase 11 minutos, se você ainda tiver paciência, dá uma olhada na descrição desse vídeo.